Vivendo assim, viverás como um Deus em meio aos homens. Bom, essa frase é do filósofo Epicuro, dentro da obra que iremos analisar. A obra Carta a Meneceu sobre a Felicidade, né? Então, muitas pessoas quando falam de Epicuro vão atribuir ele ao prazer, né? Então, na aula de hoje, né, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre essa obra. Mas antes, né, vamos ver um pouco quem foi Epicuro, o que ele fez, né? Então vamos começar a nossa aula. Bom, quem foi Epicuro, né? Epicuro foi um filósofo da Grécia Antiga, né? Ele viveu entre 341 a 231 a.C. Ele foi o fundador de uma corrente filosófica chamada epicurismo, né? Que, como eu falei anteriormente, vai proclamar o prazer obtido mediante a prática da virtude, como o único bem superior do homem. Bom, então Epicuro defendia um estilo de vida onde houvesse prazer, só que não é o prazer que muitas pessoas estão imaginando, né? Não é o prazer carnal, não é o prazer da promiscuidade, não é o prazer da libertinagem. Epicuro vai dizer que o prazer seria a verdadeira felicidade, e só encontra-se o prazer através da filosofia, como a gente vai ver. Epicuro nasceu na ilha de Samos, na Grécia, e desde muito jovem, desde muito novo, ele se interessa pela filosofia, né? E, inclusive, ele assiste às aulas de um filósofo platônico chamado Pânfilo. Quando ele completa 18 anos, ele viaja para Atenas, onde ele vai ouvir os ensinamentos de Xenócrates, que também é sucessor de Platão na academia, né? Então ele desperta assim esse interesse, ele tem aí muito interesse pelo tema. Epicuro tinha uma certa renda e ele se muda para Atenas e lá ele vai fugir da metrópole, ele vai fugir daquela grande Atenas cosmopolita, cheio de pessoas, cheio de vendas, cheio de comércio. Ele vai comprar um território rural, uma comunidade rural, uma espécie de fazendinha, né? Uma pequena chácara, onde ele vai fundar um jardim chamado Jardim de Epicuro. E nesse jardim ele vai reunir amigos, colegas filósofos e vão fazer debates filosóficos, vão fazer arguições, vão fazer ontologias, vão fazer debates, né? Então, para grande parte de estudiosos, vão dizer que o epicurismo é essencialmente a filosofia da Grécia em crise e significou uma moral para gente com medo do mundo, do qual fugia para se confinar no estreito egoísmo. Então, alguns pesquisadores, alguns filósofos vão dizer que Epicuro fugia, né, da realidade. Só que, na verdade, ele queria... Qual era a intuição dele? Era ressaltar, valorizar a natureza, valorizar a simplicidade. É por isso que ele deixa a baderna, a bagunça da cidade grande e vai para o campo, né? Vai para o seu jardim, o chamado Jardim de Epicuro, que é muito famoso. Então ele vai defender que de todos os prazeres do mundo, o maior e o mais duradouro é a amizade. Então Epicuro também vai ter muitos amigos frequentando o seu jardim, onde ele vai afirmar a sua filosofia e defender as suas ideias. Outra coisa que os epicuristas são famosos é o fato deles não terem medo da morte, né? Inclusive, o Epicuro tem uma frase que é bem assim: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. Enquanto existe a morte, não existimos mais. Ou seja, o epicurista vê o mundo, né, onde ele precisa buscar a felicidade, ele precisa buscar o bem-estar material, espiritual, e só através da filosofia, só através do conhecimento, só através do saber era possível alcançar esse estado de espírito, né, o bem-estar de espírito. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o pensamento epicurista. Epicuro tinha uma frase bem assim: o único bem absoluto é o prazer, o mal absoluto a dor. O estado positivo é a dor e o prazer é apenas a sua ausência. Então, ele tinha uma concepção de vida, uma maneira de filosofar, uma maneira de enxergar a existência, onde a gente pudesse
ser alegre, ser de bem com a vida, mesmo com as dificuldades, né? Então você usaria a sua imaginação, a sua o seu pensamento para pensar mais positivo, para ver as coisas de forma alegre, né? Epicuro era bastante otimista. A sua lógica era uma lógica moral onde não havia castigos divinos, né? Ele vivia, o epicurismo defende uma existência sem pensar muito em divindade, sem pensar muito em Deus, onde você não precisa pensar em castigos e nem temores. Você pode viver a sua vida à sua maneira, buscando a felicidade, o prazer, mas sem ter preocupações com castigos divinos, né? Então, para ele, a noção de bem e mal, diferente da nossa lógica cristã que estamos acostumados, para ele é a emoção, é aquilo que você está sentindo. É isso que vai dizer o que é bem ou mal. Então, o ser humano deve usar a imaginação para eliminar o sofrimento, né? Você está passando por situações difíceis, você está passando dificuldades da vida, mas você deve pensar positivo, pensar coisas boas, né? Então é isso que ele vai defender. Você vai reviver momentos felizes e prolongar a felicidade. Um exemplo, né? Uma maneira de encarar a morte. Um ente querido seu morreu, um ente querido seu não está mais presente. Em vez de você pensar na dor, no luto, você pensa a respeito dos momentos bons, né? Então você vai buscar um autocontrole, uma superação dos seus problemas, um equilíbrio emocional através da sua imaginação, do seu pensamento, né? Os epicuristas, como eu já falei, eles não podem ser confundidos com sensualistas, porque eles estão defendendo uma paz de espírito baseada no prazer, do conhecimento, do saber, onde só a filosofia é capaz de trazer isso, né? Você conseguir a chamada paz de espírito. Bom, fiz aqui um pequeno resumo até agora, então vamos falar sobre a obra Carta a Meneceu. Bom, essa carta deveria ser apenas uma carta que Epicuro envia para o seu amigo Meneceu, mas ela acabou se tornando uma das principais obras da antiguidade, e é até por isso que foi cobrado em edições anteriores do País e pode ser cobrado agora nessa edição, né? Que é a busca pela felicidade. Essa carta também é chamada de A Busca sobre a Felicidade, que é o tema central. Então, Epicuro, nessa carta, ele vai trazer aí. É uma carta curta, quem tiver a oportunidade de ler, faça essa leitura. Ele vai defender dois caminhos para a felicidade: a saúde do corpo e a serenidade de espírito, né? São as duas principais ideias desta carta. Bom, a gente precisa ter, segundo a carta, segundo as lições, um controle sobre o desejo, né? Você precisa viver com o que tem. Então, Epicuro, ele tinha muitas dores, ele tinha uma doença, sentia muitas dores, só que ele não ficava sempre mentalizando isso, né? Ele comprou uma propriedade rural, ele foi criar o seu jardim. Lá tinham banquetes, conversas, piqueniques, né? Muito conhecimento filosófico, muitos debates. Então ele tinha que viver com o que tinha, né? Ali na tranquilidade, na serenidade da fazenda, né? De uma área rural. Então ele se opunha à ideia do filósofo Sócrates de que a felicidade viria da capacidade humana de suportar qualquer dor e sofrimento. Epicuro vai sugerir, né, um caminho menos doloroso. Você tem o sofrimento, ok, mas vamos pensar no lado mais positivo. Vamos ser mais otimistas, né? Então essa é a maneira do Epicuro de pensar a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida. Então, essa carta não é um manual dizendo o que é preciso fazer para ser feliz, mas é basicamente uma reflexão sobre o que você, leitor, né, no caso Meneceu, que era o destinatário, né, o destino, pensava sobre o que é a felicidade. Então ele vai defender vários temas, como simplicidade, virtudes, felicidade e vida leve, né? Então ele defendia esse estilo de vida para qualquer idade. Tem trechos na obra que ele vai falar que se você for mais jovem, você deve ser esperançoso e otimista com o que você vai viver, né? Apegado à simplicidade, apegado ao que você tem. E se você é mais velho, ancião, você deve ser grato pelo que você viveu, pela experiência que você já teve. Bom, então essa obra já caiu e tem possibilidades de cair novamente, né? É um texto curto, espero que vocês leiam. Então, para finalizar, vamos ver aqui algumas questões que já caíram na prova. Questão número 1.
Na carta a Meneceu, Epicuro demonstra ao seu intelector a importância da filosofia na busca pela felicidade, algo possível para os mais jovens, porém impossível para os mais velhos. E aí, pessoal, a alternativa errada, afinal, a busca pela felicidade deve ser para todas as fases da vida. Questão número 2. Em se tratando dos mais velhos, a saúde do espírito relaciona-se à gratidão pelo que já viveram. Em se tratando dos jovens, a possibilidade de envelhecer sem medo do futuro, o que em ambos casos se pode alcançar por meio da filosofia. Certo ou errado? Certo, exatamente essa a receita que ele vai trazer para uma vida tranquila, uma vida boa, né? Então aqui nós temos uma questão certa e aqui nós temos uma questão errada. Então esse foi um pequeno resumo aí, pessoal, uma pequena análise da obra. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.